Você trouxe um ponto importante para o debate aqui, Marino, que é o uso indiscriminado em academias. Né? A gurizada está lá puxando ferro, aí olha para o lado, vê o cara muito mais forte, não, vou partir para essa. Como é que é isso hoje em dia, Gabriel? Alguém que pode falar aí? Hoje em dia, o que acontece? Até, inclusive, é um problema de saúde pública, porque a gente vê muito no Instagram alguns atletas irresponsáveis colocando, inclusive, links do arrasta para cima, para que tu, através do Instagram desse atleta, vá lá, olhei, que legal o físico desse atleta. E o cara tá lá divulgando links para compra de esteroide a partir de um site que tu nem sabe de onde está sendo feito esse medicamento. Então é importante o debate sobre o uso de esteroide, até no alto nível. É bom pensar que, esses atletas que fazem uso, eles têm o sonho de se tornar um atleta profissional de fisiculturismo, de subir no Mister Olímpia. E eles estão cientes dos riscos à saúde disso e também tem um acompanhamento médico para isso. Só que não dá para sair falando abertamente sobre o uso e também recomendando o uso para pessoas que estão começando na academia. Porque acontece hoje das pessoas olharem no Instagram, fazerem o arrasta para cima, adquirirem produtos Deus sabe de onde e utilizarem sem nenhum tipo de acompanhamento ou cuidado com a saúde. Então, o importante da gente falar aqui é legal, o esporte é muito bacana, os atletas eles são muito determinados, não é o esteroide que faz a diferença, ele é necessário, mas a partir do ponto que todos usam, ele não é o diferencial. O diferencial é o treino, a dieta, o commitment, é a pessoa estar vivendo 24 horas, 365 dias por ano para o esporte. Então não pensem que é o esteroide que faz toda a diferença. O atleta que está no topo, ele estaria no topo se todos fossem naturais também. Então não é o diferencial do esteroide. A genética também conta muito, né? Porque mesmo que o atleta esteja utilizando esteroide, se ele não tiver uma genética boa, esteroide não vai fazer milagre sozinho. Uhum. O grande problema que eu vejo hoje, só integrando o que o Gabriel falou, é que existe muita informação e pouca formação. Ou seja, a internet está aí para o mundo, cada vez mais pessoas informadas, mas cada vez menos pessoas formadas nas suas áreas específicas. Então, acaba tendo esse problema com relação aos anabolizantes, né? Então, se tem médicos hoje preparados para isso, né? Antes não tinha, mas também, assim como o Gabriel falou, tem esses links que o pessoal olha, olha esse cara aqui tá enorme, é campeão, e já embaixo já o que ele come, o que ele toma, já tem o link para ele comprar, né? Os anabolizantes. Então, esse é o grande problema, é o grande paradigma, né? Eu já quero saber do Bruno também a sua opinião. Deixa eu só fazer uma referência aqui, Bruno. Está chegando muita mensagem. Vou vencer algumas mensagens que estão chegando aqui. Vamos escolher algumas rapidinho aqui. O Gabriel Martins. Brunão, o maior do natural bodybuilder do Brasil. Gabriel mandando recado aqui. Ramos Gamer. Aí sim, hein? Alguém que entende explicando para os boçais da internet. Tema complexo. A Célia, obrigado pelo debate. Vamos ver aqui, Ernesto, Diego, mestre, sempre presente na Bodytech. Aí o Ernesto faz uma pergunta interessante, vou deixar na manga a tua pergunta aqui, Ernesto, para a gente fazer em seguidinho aqui. Vamos ver o que é mais aqui. O César Pandolfi, boa tarde, ótimo tema, é possível comprar anabolizante no Brasil? Daqui a pouco a gente responde também. O Gabriel, claro que vale. O esporte gira em torno, ele está respondendo a pergunta que está colocado ali, né? Se vale a pena, enfim, usar anabolizante. Claro que vale. O esporte gira em torno do suco. Suco é o termo usado, para falar do anabolizante. O esporte gira em torno do suco. Impossível não usar. Tu acha mesmo que os caras desse tamanho não vão usar nada? Tá de brincation with me, Gabriel. Isso sempre tem, né? Antes de voltar para a história ali da academia, mas sempre tem. Os caras olham ali para o Bruno e falam, mas óbvio que usa. O Gabriel, óbvio que usa. Tem isso? Tem bastante, principalmente quando chega em etapa pré-competição, né? Porque daí o percentual de gordura começa a ficar menor. E uma coisa que acontece no fisiculturismo é que quando a gente entra em preparação, apesar de, por exemplo, uma fase de off-season, que a gente chama, que é quando a pessoa está comendo mais e fica com o percentual de gordura mais alto, ela acaba ficando maior, acaba que, em função de quando ela vai reduzindo esse percentual de gordura, os cortes musculares irem ficando cada vez mais evidentes, toda aquela questão do roundness, né, que é aquele arredondamento muscular mesmo, do desenho dos músculos ficar cada vez mais aparente, a pessoa acaba parecendo visualmente ficar maior, justamente porque é a questão de proporção. Então, a pessoa fica com a cintura mais estreita, fica demonstrando ter realmente a cintura escapular mais larga, fica com as fibras aparecendo. Então, principalmente no período de cutting ali, que é o período
pré-competitivo, né? Onde a gente faz uma dieta para realmente reduzir o percentual de gordura, parece bastante gente ali comentando, né? Pô, que não é natural coisa nenhuma, enfim. E sobre o tema que o Marino levantou ali, o uso indiscriminado nas academias, como é que você vê isso? Pois então, eu queria até fazer um contraponto antes, num comentário até que o Gabriel fez, falando sobre essa questão que é um comentário que a gente escuta bastante, que se não houvessem as drogas, né, as pessoas que estão lá no topo do Mr. Olímpia estariam no topo do natural. E a gente não consegue ter uma resposta para isso, mas eu acho que é interessante trazer um pensamento aqui para a gente tentar debater, que é, a gente sabe que hoje existe uma dose-resposta em relação ao uso de anabolizantes. Por isso que quanto mais a pessoa vai avançando na sua etapa de atleta, principalmente em categorias que exigem um maior volume muscular, como uma categoria Open, por exemplo, é normal que essa pessoa passe a usar cada vez mais substâncias e principalmente cada vez em maiores dosagens. Então acaba que a pessoa, a partir do momento que ela precisa tomar mais dose, ela sabe que quanto mais ela fizer o uso, mais prejudicial será a saúde dela, acaba virando, em certos aspectos, uma guerra química. Então a gente tem aí um ponto a ser pensado que é, a gente não está levando só em consideração a genética, a gente não está levando em consideração só o treino e só a dieta. A gente está levando em consideração a coragem de cada atleta e o quanto vale para ele perder alguns anos de vida para ganhar um campeonato. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante de se ter em mente quando a gente fala do uso de anabolizantes no Mr. Olímpia, principalmente, que é um local onde não se tem qualquer controle sobre, porque acaba envolvendo muito disso. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que parte justamente sobre essa questão do uso indiscriminado em academias, acho que ele vem muito hoje de uma visão que acabou, durante um certo tempo, querendo ou não, existe muito a glamorização do processo do atleta, né? Em todos os esportes, porque, afinal, ser atleta de alto rendimento em qualquer esporte é algo muito penoso. Precisa passar por um processo de treino, de foco muito grande. E no fisiculturismo, seja ele com doping ou sem doping, acaba sendo algo num nível ainda maior. Por quê? Porque não é só um processo de foco no treino que acaba sendo ali para o atleta de fisiculturismo, vamos botar ali com aeróbio junto, no máximo umas 3, 4 horas por dia. Na vida do atleta de fisiculturismo, em preparação, é algo que é 24 horas. Então, eu acho que acabou se criando muito uma glamorização dessa vida do atleta e criou aquela imagem do guerreiro, o cara que, ele tá lá, ele tá usando a substância, mas ele não se importa porque ele sabe que é o objetivo dele. E acabou se deixando um pouco de lado a importância de se debater quais são os reais problemas que o uso dessas substâncias trazem e, principalmente, que é algo que eu acho que acaba envolvendo esse uso indiscriminado nas academias hoje, que é o grande boom que teve o fisiculturismo. Então, pensa comigo. A gente tem hoje o futebol, é um esporte que gera bilhões anualmente, um mercado enorme, e muitos jovens veem no futebol uma chance de mudar de vida. O cara vai lá, faz a... Esqueci o nome agora, quando o cara vai treinar. Peneira. O cara faz as peneiras nos times e tal, para tentar entrar no profissional. O máximo que pode acontecer se ele dedicar anos da vida dele nisso daí, é ele acabar não conseguindo, se frustrar e, enfim, a saúde dele vai estar em dia. Mas, se um atleta chegar hoje, ele vê o fisiculturismo, ele vê atletas enormes, como, por exemplo, Ramon, Rafael Brandão, ganhando centenas de milhares de reais por mês, e ele pensa lá, isso aí é uma chance para mudar de vida. O que eu preciso fazer? Eu preciso clicar nesse link aqui, que estão vendendo algo que eu não sei onde é que é feito, que inclusive saiu ano passado, notícia de laboratórios clandestinos que faziam o esteroide dentro da própria casa, em quintal, sem qualquer regulamentação. Então esse jovem ele pode ir lá, achar que essa é uma chance dele mudar de vida, melhorar a vida da família dele, ele vai lá então, ele começa a usar essas substâncias para tentar buscar.